Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Somos um, o teu sangue fez assim. Oh, 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 oh. Teu amor é bem maior que tudo em mim. Oh, 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 oh. Ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte o meu Jesus. E ao voltar pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim. Teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim.
Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 56 minutos. Excelente tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga. A você que neste momento, em qualquer lugar do Brasil, a você neste momento, em qualquer lugar, exatamente de outros países, estão conectados através do sistema de rádio online, através do sistema de TV, através do sistema de rádio via cabo. Toda honra e toda glória temos que dar e ser dada a esse grande Rei, a esse Jesus tão poderoso, a esse que realmente fez uma aliança com o Pai e faz uma aliança conosco. Por isso, Ele está sempre com seus ouvidos, com seus braços para nos atender. Por isso que Ele sempre, independente do nosso credo, independente da nossa religião, independente daquilo que nós acreditamos, Deus é Deus. E Deus sempre vai ser Deus, independente daquilo que eu faço ou daquilo que eu deixo de fazer. Deus é Deus. E Ele vai ser sempre Deus, porque Ele é o Criador do céu, da terra e de tudo que há no céu e abaixo do céu. Deus eterno Pai, neste momento queremos te agradecer. Sabemos que o dia seu ou o meu dia pode não ter sido um dia benéfico, pode ter não sido um dia maravilhoso, mas somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos concedido exatamente do amanhecer até neste momento, vida. O Senhor tem nos concedido saúde, o Senhor tem nos concedido condições de nós andarmos, falarmos, ouvirmos e também exatamente vermos coisas que não agradam a Ti. Por isso, Senhor, somos gratos a Você neste momento, porque toda honra e toda glória tem que ser dado a Ti, aqui na terra e também no céu. Porque o Senhor, com certeza, não fez uma aliança por acaso, o Senhor fez uma aliança eterna. E essa aliança que o Senhor fez justifica exatamente quando o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, pelos meus erros, pelos meus defeitos, por tudo que às vezes eu faço perante a Ti que não agrada o Teu coração. Queremos agradecer a Deus porque o Senhor ter permitido que exatamente há 2 anos e 10 meses estamos aqui para fazer a apresentação deste programa, para que você, exatamente em vários bairros do município da Serra, da Grande Vitória, a você que está na sua casa acompanhando neste momento pelo sistema online, pelo sistema de TV, que você possa receber daqui a pouquinho a palavra do Senhor. Tu és fiel, Senhor, porque o Senhor com certeza nos quer proporcionar uma vida saudável. O Senhor quer nos proporcionar exatamente aquilo que é bom para a mim e para a humanidade. Nós que às vezes somos egoístas, nós que às vezes somos ambiciosos, nós que às vezes somos mentirosos, não quero dizer que eu faço, mas eu não posso me isentar dos nós, porque o Brasil, o mundo, são mais de 7 bilhões de pessoas. Por isso, às vezes um alcança a vitória, outro alcança as derrotas, um alcança a cura, outro não alcança. Tudo é no propósito de Deus. Às vezes nós, para querermos um objetivo, são capazes de passar por cima de pai, mãe, filho, irmã, esposa, são capazes de passar por cima de um amigo, de um inimigo, para ter o nosso objetivo. E de repente, o nosso objetivo, fazendo tal coisas, não agrada o coração de Deus. A verdade pertence a Deus, a honestidade pertence a Deus, a sinceridade pertence a Deus. Por isso, a cada dia eu peço a Deus para me dar sabedoria para ouvir as pessoas, para o que eu falar, para que sejam palavras doces, sábias, que vai edificar as pessoas, exatamente, principalmente na palavra de Deus. Sabemos que enfrentamos pessoas ou conhecemos pessoas que não têm esse hábito de parar, pensar e analisar. São pessoas que às vezes atiram pedras, são pessoas que às vezes crucificam Jesus cada dia, cada hora. Agora na Serra são exatamente 18 horas. E neste momento eu quero agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus, pedir a Ele exatamente pela minha família, para famílias brasileiras, para a família mundial. As famílias estão se desencadeando para um lado e para o outro.
As pessoas estão se distanciando do Deus vivo, do verdadeiro Deus, buscando exatamente aquilo que se chama materialismo. E o materialismo, como diz na palavra do Senhor, fica aqui, mas o espiritual vai para o céu. E se você quer ter uma morada no céu, se você quer exatamente, busque. Às vezes nós sabemos que passamos por momentos difíceis, mas é para isso que existe Deus. É para nesses momentos difíceis para que nós podemos agarrá-lo com fé, com oração. Também é por isso que existe Deus, quando nós estamos na alegria, quando nós estamos no melhor auge da nossa vida, para nós podermos agradecer a Deus. Não sei quem é você, mas não sei aonde você está neste momento, mas que a palavra de Deus que vai ser trazida pelo pastor Edivaldo, que já se encontra presente aqui no estúdio da Rede Popular, possa alcançar o seu coração, possa alcançar a sua vida, que o Senhor possa, dessas palavras que o Espírito Santo vai dar a ele, chegar até você e até a mim, para que nós paramos, pensamos e ver que Deus tem o melhor para mim e para você. São 18h02, a oração do Pai e também a oração da família, e em seguida vem a palavra do Senhor. Por isso, mais uma vez, convido você, independente de onde você está, se está na praça, no ponto de ônibus, se você vai viajar, se você está no celular, é só acessar o facebook.com, Rede RCP, você pode nos acompanhar ao vivo, tanto pela TV quanto também pela rádio, pelo sistema online. A você que está na sua casa neste momento, que Deus possa continuar abençoando, que Deus pode continuar te prosperando, que Deus pode continuar te dando saúde, que Deus pode continuar te dando vigor, força para lutar, para nós vencermos exatamente aquilo que nos amolece, é a fraqueza da carne. Que sejamos fortes no Espírito, porque quando você tem o Espírito de Deus, você não tem medo, você não tem desânimo, você não tem tristeza, você vai à luta, porque o Senhor vai na frente guerreando com os seus problemas e com as suas dificuldades. 18h03. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma
família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Muito boa noite. Eu quero dar uma boa noite a todos os ouvintes da rádio. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. E nesta noite, início de noite, estamos aqui mais uma vez para falarmos de Jesus, pois o programa é bem sugestivo, falando de Jesus, aquele que nós podemos confiar. E nesta noite, o texto que eu quero compartilhar com os amados ouvintes está no Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo de número 2. Antes de nós iniciarmos a leitura, não invalidando a oração do nosso irmão Djalma, mas gostaria de mais uma vez estar orando, convidando ao Senhor, ao Espírito Santo, para continuar presente, para continuar ministrando aos nossos corações, pois nós sabemos que é Ele. A Bíblia nos diz que é o Espírito Santo do Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Gostaria de convidar a vocês agora a estarem orando juntamente comigo. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, neste momento eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade, por mais uma rica oportunidade que é nos concedida de estarmos aqui neste momento, ó Deus, para estarmos falando de Jesus, para estarmos ouvindo a Tua palavra, que diz ela que nos liberta, é ela que nos faz entender o sentido da vida. Deus, neste momento eu quero pedir que o Senhor venha derramar da Tua unção, da Tua graça sobre as nossas vidas, sobre cada ouvinte, para que nós possamos, ó Deus, aprendermos da Tua palavra e não sermos como nós chegamos aqui neste lugar ou até mesmo paramos nos pontos de ônibus ou nos nossos lares para ouvir a palavra, que ao final, que ao término, Senhor Jesus, desta mensagem, possamos ter aprendido um pouco mais acerca do Senhor e possamos ser um ser humano melhor, possamos ser pessoas melhores, possamos ser pessoas aquelas que a Tua palavra nos fala, que o Pai está procurando, verdadeiros adoradores, não só em alguns momentos, mas por onde quer que nós formos, por onde quer que nós andarmos, onde quer que nós estivermos, nós possamos estar testemunhando do Senhor. Assim eu oro nesta tarde, neste início de noite, colocando nas Tuas mãos as nossas vidas e que o Senhor venha estar ministrando a cada coração. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.
O texto a qual o Senhor ministrou ao meu coração, estive eu olhando, meditando na palavra, e como nós estamos na quinta-feira, chamada Quinta-feira Santa, ou seja, antecedente ao que Jesus estava para passar, ao que Jesus estava para enfrentar, e nesta noite eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor ministrou ao meu coração, que está no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 2 em diante. Nos diz assim o texto: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia introduzido no coração de Judas, filho de Simão, a trair a Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que veria Deus, e estava voltando para Deus. Assim, se levantou da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mas compreendereis depois. Disse Pedro: nunca lavarás os meus pés. E Jesus lhe respondeu: se eu não lavar os seus pés, não terá parte comigo. Respondeu Pedro: então, Senhor, não só apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou não precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? Nesta noite, nós estaremos falando acerca deste texto, desses versículos que acabamos de ler. Nós sabemos que Jesus ele veio para cumprir uma missão essa dada por Deus. Nós sabemos que Jesus, o ministério de Jesus, foi um ministério de amor, podemos assim dizer, pois todos os momentos que nós vemos na Bíblia Sagrada, os momentos que nós encontramos registrados nesta palavra acerca de Jesus, nós vemos Jesus operando milagres e demonstrando amor. Interessante é que Jesus escolhe 12 homens, 12 apóstolos, para os instruir, para os ensinar, para dar sequência à obra que Jesus havia começado. Pois a Bíblia nos relata que Jesus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a Bíblia nos diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então Jesus sabia o que iria acontecer, Jesus sabia que estava chegando a sua hora, como aqui nós lemos. E Jesus agora vai fazer algo interessante. Quando nós começamos a estudar esse texto, nós vamos ver que Jesus faz algo aqui que Pedro vai retrucar. Mas por que Pedro não queria deixar Jesus lavar os seus pés? A Bíblia nos relata que quando Jesus chama os apóstolos, quando Jesus chama esses 12 homens, a Bíblia vai nos dizer que eles começaram a caminhar com Jesus. E ao caminhar com Jesus, ao andar com Jesus, eles passaram por grandes experiências.
como nos relata, quando Pedro estava assentado naquele barco, ou lavando as suas redes, melhor dizendo, que Jesus chega àquela praia e entra num daqueles barcos que estava àquela praia. E Jesus ali começa a ministrar a palavra às multidões, começa a ensinar. E num dado momento Jesus termina, vira para Pedro e pede para ele afastar-se um pouco, a ir ao mar alto, onde as águas são mais fundas. E chegando lá, Jesus diz para Pedro: Pedro, lance a rede para pescar. Pedro olha para Jesus e diz: Mestre, nós passamos a noite inteira pescando, remando e nada apanhamos. Só que sobre a tua palavra, porque o Senhor está dizendo, eu vou lançar as redes. E quando Pedro lança as redes, a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia nos relata que eles não estavam conseguindo arrastar aquelas redes, de tanto peixe que havia pescado. E eles fazem um sinal para os outros barcos, para que viesse ajudar. E quando Pedro vê aquele grande milagre, a Bíblia nos relata que Pedro agora se joga aos pés de Jesus e diz o seguinte: Mestre, afasta-te de mim, pois eu sou pecador. E agora Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: olha, não temas, não tenha medos. Não se preocupe, porque a partir de hoje você será pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor. E os outros discípulos também de Jesus passaram por experiências, tiveram algo na sua vida transformado pela pessoa do Senhor Jesus. E nessa trajetória, nessa caminhada, esses discípulos aprenderam, esses discípulos foram instruídos por Jesus e obtiveram um grande conhecimento acerca de Jesus, acerca daquilo que Jesus estava fazendo e estava os ensinando. Mas a Bíblia nos relata que agora está chegando o final, agora está chegando o fim dessa trajetória de Jesus. Pois Jesus sabia que era necessário passar por aquele processo. E quando chega aqui neste momento, nesta reunião, Jesus agora, na ceia, assentado ali àquela mesa, a Bíblia nos diz que Jesus faz algo agora inusitado. Jesus pega uma bacia, enche de água, tira sua capa, enrola-se numa toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o que Jesus instruiu, para o que Jesus ensinou, nós vemos Jesus sempre dizendo que nós devemos amar uns aos outros. Jesus sempre dizendo que devemos perdoar os nossos irmãos. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes ao dia? Jesus olha para ele e fala o seguinte: eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 ao dia. Então Jesus sempre demonstrava aos seus discípulos uma palavra de perseverança, uma palavra de otimismo. Jesus sempre demonstrava amor. A Bíblia nos relata que certa vez jogaram uma mulher aos pés de Jesus e disseram: olha, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério e a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. E o Senhor, mestre, o que diz? Ali estavam os discípulos. E a Bíblia diz que Jesus estava escrevendo. E os doutores da lei, aquela multidão, continuavam perguntando. Então Jesus diz uma palavra, diz uma frase: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que do menor ao maior foram saindo todos, ficando ele e a mulher
Quando nós lemos o texto e vemos ficando ele e a mulher, nós vemos que até os discípulos se afastaram. Jesus agora olha e fala: onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém. Jesus fala para ela: olha, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A Bíblia nos relata também que certa vez Jesus mandou os seus discípulos irem pregar o evangelho, anunciar o reino. E quando eles voltaram, alguns discípulos ficaram revoltados e disse para o mestre: mestre, olha, nós fomos pregar o evangelho e certa cidade não recebeu. Permita-nos orar a Deus para que Deus mande fogo e consuma aquela cidade. Então nós vemos que os discípulos eram homens, foram instruídos por Deus, mas eram imperfeitos. Mas Jesus sempre demonstrou esse amor, sempre demonstrou esse carinho. Jesus dizia que ele veio para servir e não para ser servido. E acredito eu que aqui neste momento, Jesus olha para aqueles discípulos. Jesus agora olha no seu interior. Jesus agora olha dentro do coração daqueles discípulos. Creio eu que nesta noite, neste momento, Deus está olhando para cada um de nós e nos observando. Porque Deus entende o ser humano. E agora Jesus, entendendo aqueles discípulos, olhando para cada um deles, Jesus sabia que ali também estava o traidor. Jesus agora faz algo inusitado, como eu já disse. Pega aquela bacia com água, aquela toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Prestes a estar indo para o seu martírio, o seu confronto final, vamos dizer assim, a reta final da sua missão, perto a ser crucificado, a ser espancado, a ser traído. Mas Jesus nos dá uma lição. Jesus nos mostra algo tremendo neste momento. Como o irmão Djalma está orando, que é Deus é quem nos fortalece nos momentos difíceis, na hora da angústia. Nos momentos mais difíceis que nós passamos, é Jesus quem nos fortalece. É Jesus quem nos dá a força necessária para nós olharmos e continuarmos. É Jesus quem nos dá a força necessária para que quando tudo está indo ao contrário, quando todas as coisas estão dizendo que não, Jesus nos conforta, Jesus nos consola. Jesus nos diz: tenha mais um pouco de ânimo. A tua vitória está chegando. É Jesus quem nos garante a vitória. E Jesus ali naquele momento começa a lavar os pés dos seus discípulos. E quando chega em Pedro, Pedro dá um salto. Pedro recua e diz: mestre, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus olha para ele e fala: Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não entende, mas depois você vai entender. Pedro, de maneira alguma o Senhor vai lavar os meus pés. Pedro estava ali não querendo ser indiferente ou ser melhor do que os outros, não. Porque naquela época, quem fazia esse trabalho, quem lavava os pés, eram os escravos. Os escravos ficavam em um lugar reservado da casa, numa senzala, num canto separado. E quando chegava um viajante, o dono da casa ia até aquela senzala, escolhia ali os escravos para que viesse e lavasse os pés do viajante. Então Pedro entendia, Pedro estava olhando para aquela situação e não aceitava. Mas Jesus agora olha para Pedro e fala: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus ali agora dá uma lição, ensina uma lição para os seus discípulos. Ele sendo mestre, ele sendo Deus, ele tendo ali, como a palavra nos revela, que toda autoridade foi dada a ele. Deus deu toda a autoridade a Jesus. Ele agora, com toda a sua autoridade, com toda
a sua, vamos dizer assim, reverência, ele se ajoelha e vai lavar os pés dos discípulos. Jesus estava dizendo para eles: olha, está chegando a minha hora. Daqui um tempo eu não estarei mais convosco, mas eu quero que vocês aprendam, não só o que eu disse, não só o que vocês viram, mas o que eu estou fazendo. Jesus estava dizendo para os discípulos: eu quero que vocês procedam da mesma forma. Porque quando se fala de lavar os pés, não tem como lavar os pés de alguém em pé, a não ser ajoelhado, a não ser de cabeça baixa, a não ser abaixado. Jesus ali estava ensinando os seus discípulos que ele, como mestre, que ele, como filho de Deus, estava fazendo aquele ato e que os discípulos também deveriam fazer. Esta é uma lição que nós aprendemos. Esta é uma lição que Jesus nos ensina nesta noite. Esta é uma lição que nós devemos aprender. Hoje nós se vemos falar dentro das igrejas de tudo, menos da volta de Cristo, menos pregar esse Cristo verdadeiro. Nós ouvimos falar de todas as coisas dentro da igreja, mas dificilmente se fala de humildade, dificilmente se fala de perdão, de renúncia. Jesus ali estava nos ensinando aqueles discípulos e deixando essa lição para nós, que o verdadeiro evangelho é esse. Que o verdadeiro evangelho é quando nós nos colocamos no lugar do outro. E foi isso que Jesus fez. E não para por aqui. Quando Jesus termina aquela ceia, a Bíblia nos diz que agora ele chama os seus discípulos para orar. No livro de Mateus, no capítulo 26, e o versículo 14, vai dizer, o versículo 36 diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: meu pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Jesus estava ali naquele momento já com a sua alma angustiada, porque já estava chegando o momento dele ser entregue aos malfeitores, dele ser entregue para ser crucificado. Porque a Bíblia nos diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. E Jesus tinha que passar por esse processo. E tudo que Jesus ensinou aos seus discípulos, como ele disse: olha, Pedro, o que eu estou fazendo agora você não entende, mas vai entender mais tarde. Jesus agora chama os seus discípulos e vai orar. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que todas as vezes, maioria das vezes que Jesus ia orar, que Jesus se retirava para o monte orar, Jesus muitas das vezes ia sozinho. Como naquela ocasião que Jesus pede os discípulos para atravessarem o rio e sobe para o monte para orar. No muito, quando Jesus levava, ele levava Pedro, Tiago e João. Mas neste momento, Jesus chama todos os seus discípulos para ir orar. Só que já estava faltando um. Judas já não estava no meio deles, pois Judas já tinha ido negociar
a vida de Cristo, a vida do nosso Mestre. E quando Jesus chega ali naquele local, ele relata, ele expressa para os seus discípulos aquilo que estava se passando com ele. Mas mesmo assim, Jesus, ele ora a Deus e fala: contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E quando Jesus retorna, Jesus encontra os seus discípulos dormindo. E Jesus fala: vocês não puderam vigiar nem uma hora. E volta a orar. O que nós aprendemos aqui nesta noite, o que nós aprendemos aqui neste momento, é que Jesus, no momento mais difícil, na hora mais difícil da sua vida, ele demonstrou fé, demonstrou amor, demonstrou esperança. Por isso, a nossa esperança está em Cristo. Por isso, a nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Por isso, tudo quanto nós vamos fazer, como diz a Bíblia, tudo quanto nós vamos orar a Deus, vamos pedir, tem que ser no nome de Jesus. Porque Jesus, sim, Jesus demonstrou, Jesus mostrou que é possível vencer. Embora alguns pregadores dizem que Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas nós podemos entender que naquele momento Jesus estava sendo 100% homem, porque a Bíblia nos fala que ele deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo e veio a este mundo. Mas Deus lhe deu autoridade, Deus lhe deu toda a autoridade. Porque Jesus nos ensina, porque Jesus nos ensinou que quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos em comunhão com o Pai, todas as coisas nós podemos no nome dEle. Todos os milagres que Jesus realizou, todas as curas que Jesus realizou, Jesus sempre orava a Deus. Jesus sempre buscava a direção do Pai, pois foi o Pai quem o enviou. E naquele momento de dor, naquele momento de angústia, Jesus estava precisando dos discípulos. Precisava expressar para os discípulos aquilo que estava passando com ele. Mas interessante é que momentos depois ali no Getsemane, chega Judas com os soldados. E mais uma vez eu digo, até nesse momento, Jesus demonstrou amor, demonstrou compaixão. Quando Judas chega, vira para os soldados e fala: aquele que eu beijar o rosto, esse é Jesus. Quando Judas chega diante de Jesus, Jesus olha para Judas e fala: amigo, a que vieste? E ali Jesus é traído. E os soldados pegam agora Jesus, e é aquele alvoroço, e os discípulos começam a se dispersar. O único que permanece é Pedro. O único que permanece, que vai acompanhando de longe, é Pedro. E Jesus havia dito para Pedro que ele iria negar ele 3 vezes. Mas mesmo assim, Jesus demonstrou amor para com todos. Jesus não fez acepção. Jesus mostrou que o que ele iria passar, o que ele iria enfrentar, o que ele iria passar naquele momento, não deveria desanimar os seus discípulos. E Jesus agora é levado para a crucificação. E interessante que mesmo na cruz, a Bíblia vai nos dizer que Jesus
ainda salvou. Mesmo ali na cruz, mesmo sendo crucificado, Jesus demonstra o verdadeiro amor. Quando aqueles ladrões estão ao seu lado, uma à direita, uma à sua esquerda, e olham para Jesus, um deles fala: se você é filho de Deus, desça dessa cruz, salva a ti e a nós também. O outro ladrão vira para ele e fala: nós estamos aqui porque nós merecemos, nós fizemos algo errado, nós estamos pagando aquilo que nós cometemos, mas este homem nada fez, este homem é inocente. E como Jesus sempre pregava o reino, Jesus sempre falava do reino de Deus, aquele ladrão olha e fala o seguinte: mestre, lembra de mim quando entrarem no teu reino. Jesus olha e fala o seguinte: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nesta noite eu quero finalizar dizendo: Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, que nesta semana, neste final de semana onde se comemora a Semana Santa, a Páscoa, nós venhamos entender, que nós venhamos aprender a dar o verdadeiro valor a esta comemoração. Não estou dizendo que é errado comprar o ovo de chocolate, mas eu quero nesta noite aqui mostrar o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Se comemora a Páscoa, muitas das vezes se fala do Jesus que morreu, mas nesta noite nós estamos falando de Jesus, não um Jesus que esteve vivo e está morto, mas de um Jesus que esteve morto e está vivo e está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós, diz a palavra do Senhor. E que nós venhamos ter aprendido um pouco mais acerca desses momentos que antecederam a morte de Jesus, do momento que Jesus passou com os seus discípulos, e a grande lição, o ensinamento que ele deixou para aqueles discípulos e deixa para nós nesta noite, que em meio às lutas, às dificuldades, Jesus esteve sempre demonstrando amor. E é esse amor que nós pregamos, é esta verdade que nós pregamos, é desse Jesus que nós estamos falando nesta noite. Aquele que foi ontem, é hoje e será eternamente. E no capítulo que nós lemos aqui, João, no capítulo 14, Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: olha, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E é para lá que Jesus está querendo nos levar. Mas isso vai depender em que lado da cruz nós vamos estar. Se é do lado que reconhecemos que somos pecadores e precisamos realmente de Jesus, que precisamos realmente rever os nossos conceitos, os nossos valores, assim como Jesus ensinou aos seus discípulos, para um dia morarmos com Ele nas mansões celestiais, nós estaremos no caminho certo. Mas enquanto nós não reconhecemos, como aquele ladrão, achando que precisamos que Deus intervenha na situação de qualquer jeito, não. Deus, Ele intervém. Deus, Ele vai intervir no momento certo, na hora certa, pois Deus tem o melhor para o seu povo. Por isso Jesus morreu naquela cruz, pois Jesus é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascual. Assim eu agradeço a oportunidade e louvo a Deus por mais uma vez ter nos trago a palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.
Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 41 minutos, 18 e 41. Toda honra e toda glória na palavra que o Senhor trouxe através do Espírito Santo de Deus, que o pastor Edivaldo trouxe para mim e para você. No momento propício, no momento real, no momento adequado, exatamente de festas, talvez no mundo, festas aí em todo lugar. Sabemos, eu não vou ser sincero para os irmãos e o pastor aqui, eu não conheço a Bíblia argentina, eu não conheço a Bíblia alemã, eu não conheço a Bíblia iraquiana, não conheço a Bíblia fora do Brasil. Do coração não conheço. Sei que a palavra de Deus é propagada na África, sei que os irmãos evangelizam, os irmãos pregam, são missionários, mas eu não conheço a Bíblia fora do país. Mas eu tenho a fé e acredito que a mesma Bíblia que está fora do Brasil é a mesma que está aqui, só na linguagem estrangeira, alemã, argentina. E na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Jesus, exatamente, está bem claro quando Jesus foi preso, mas não poderia ser naquele dia, porque eles iam comemorar a festa da Páscoa. Então prenderam Jesus e deixaram as coisas acontecerem. E aí eu fico pensando, se na Bíblia do mundo não está escrito a forma que o homem hoje fala, por que insistir? Por que mentir? Por que ensinar uma criança que vai ganhar o ovo da Páscoa? A palavra de Deus fala que nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que devem andar. Então eu acredito que nós devemos ensinar a verdade desde pequenininho. Não existe, porque às vezes escuta de um coleguinha, escuta de um amiguinho, escuta de fulano, mas não é a verdade. E nós vamos introduzindo na nossa mente aquilo que não é verdade. E acabamos falando aquilo que não é verdade. E praticamos aquilo que não é verdade. E vamos absorver aquilo que não é verdade. O homem usa o comércio. O homem, ele usa para si próprio porque ele precisa de vender. Então ele vai falar palavras que vai cair, vai influenciar. Jesus exatamente ensinou a humildade. Se prostrou diante dos seus discípulos para que ele é servo, que nós devemos ser servo. Jesus mostrou preocupado exatamente, como diz a palavra, se fosse relatar tudo que Jesus fez em 3 anos, não caberia nesse livro aqui. Mas eu paro para minha reflexão, pessoal não, espiritual, que Jesus fez questão, Deus fez questão de escrever de Gênesis a Apocalipse aquilo que era essencial para o homem o adorar, aquilo que era essencial para o homem acreditar que ele existe, aquilo que era essencial para o homem buscar a sua salvação. E Jesus mostrou. Quando Jesus começou a fazer o seu ministério, exatamente o seu ministério, 3 anos de ministério, Jesus começou a operar, botar em prática o que Deus mandou ele fazer no propósito aqui na terra. E Jesus se humilhou, Jesus fez milagre, Jesus fez cura, Jesus ensinou os seus discípulos como não pecar, para sair fora. Jesus ensinou tudo. Mas estamos no século 21, que está hoje dominado pela palavra dinheiro. Estamos no século 21 que hoje está dominado pelo comércio. O mundo hoje está dominado daquilo, me dá para cá e toma para lá. O mundo hoje está dominado exatamente naquilo que o homem quer. Deus quer uma coisa, o homem quer outra. Para fechar só mais 30 segundos, as rádios associadas. Jesus foi para o Getsemane.
E foi exatamente na glória com o Pai, orar ao Pai, do propósito que Ele mandou. Deixou um recado para mim e deixou um recado para você, deixou um recado para você que está me assistindo. Vigiai e orai. Orai e vigiai, para que o tentador não te roube a tua graça, não te roube a tua bênção, não te roube a sua salvação. Orai e vigiai. Jesus percebeu, voltou. Não podes orar 1 hora? 1 hora. Está escrito na palavra de Deus, 1 hora. Mas o Senhor, nos conhecendo da nossa fraqueza carnal, espiritual, nos perdoa. Mas será que não podemos orar 30 minutos? Será que não podemos orar 15 minutos? Às vezes nós perdemos tempo, assistir um jornal que é 45 minutos, não levantamos da cadeira. Às vezes perdemos 1h30 assistindo um futebol. Às vezes cochilamos no sofá, dormimos no sofá. Às vezes vai ver o jogo até já acabou, mas ficamos ali. Ou às vezes no domingo ficamos assistindo programação dominical, ou até mesmo um filme, certo? Com 2 horas de oração. Não podeis orar 1 hora? Não podeis ler as escrituras 15 minutos? Eu vou terminar a nossa programação, já passei já alguns minutinhos, que tem uma programação das outras rádios, que o domingo é Pascal, que o domingo da ressurreição, Jesus morreu para viver. Morreu como um homem, mas está vivo como Deus, como o Espírito Santo de Deus. Passou por tudo para sentir as nossas dores, as nossas feridas, as nossas lamentações, as nossas tristezas, as nossas mágoas. Tudo Ele passou como homem e morreu como homem, mas ressuscitou como Deus, porque o seu Espírito está vivo até hoje e vai eternamente estar vivo. A todos vocês, uma excelente noite ainda. Que é a palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe através do pastor Edivaldo. Faça nós refletirmos a cada dia, a cada hora, não uma vez por ano. Páscoa muito se comemora uma vez por ano. O homem fez tão bem bolado que a Páscoa só fala de Páscoa uma vez por ano. Mas que nós possamos fazer a Páscoa do Senhor todos os dias. Que o Senhor possa ressuscitar na nossa vida todos os dias. Que o Senhor possa viver no meio de nós todos os dias. Que nós aprendemos com o Senhor todos os dias. O homem criou a Páscoa e só vê propaganda da Páscoa uma vez por ano. Mas que nós aprendemos o verdadeiro sentido de Jesus todos os dias. 18h49, desfaz a rede, as redes associadas, não precisa nem esperar o sinal, pode ir desfazendo, ok? Pedindo permissão a Deus para nós estar de volta no sábado, ok? Amanhã nós não vamos estar operando, ok? Vamos estar agradecendo a Deus por mais o dia de amanhã, mas nós não vamos estar trazendo o programa. Com certeza você vai estar na igreja ou você vai estar em algum lugar, ok? Não por causa do comércio, mas em si, porque muitos mensageiros têm os seus compromissos com a igreja em si, certo? Então nós já estamos informando que amanhã não vai estar, a Rede Popular não vai estar apresentando o programa exatamente falando de Jesus. Mas no sábado, em nome de Jesus, às 11 horas você tem o programa Bom Samaritano, ok? Sábado de Aleluia, tem um programa Bom Samaritano. E à noite, em nome de Jesus, você tem também aqui a palavra de Deus falando da ressurreição. Acredito eu, que o mensageiro a gente não sabe da palavra, né? Mas Deus me deu aqui, certo? Para falar da ressurreição. Mas que o Senhor ressuscita, não só no sábado, não no domingo, mas hoje, a partir de hoje, neste momento, a você que está nos ouvindo em qualquer lugar do mundo. Ressuscita no seu coração. A todos vocês, até sábado, se assim o Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.
Pai, eu estou aqui para conversar contigo.